Cristo a todas as famílias que vão estar nos assistindo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa EBD, onde o tema é crescimento espiritual. Pastor Paulo, semana passada, trouxe o tema salvação e hoje nós daremos início ao tema crescimento espiritual, onde nós vamos tratar de 3 assuntos, que é como podemos crescer espiritualmente. O primeiro deles é como a oração nos ajuda a crescer. O segundo é como a palavra de Deus nos ajuda a crescer. E o terceiro é como os nossos irmãos nos ajudam a crescer. Nós bem sabemos que o crescimento espiritual, tanto na vida espiritual, é um processo, né? É algo gradativo, contínuo, vagaroso e precisa de ajuda, assim como a necessidade de cuidados físicos, alimentares, anseio, sono tranquilo, exercício para o crescimento físico, da mesma forma acontece com o crescimento espiritual. Desde o nascimento do indivíduo e dentro disso contamos com pessoas que o ajudam e tornam saudável a chegar a uma maturidade da mesma maneira. É preciso ajuda para o crescimento espiritual. Ou seja, tanto na vida física, nos quais nós precisamos de ajuda uns dos outros, especialmente daquele que é responsável por nós, assim na vida espiritual também. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. É por isso que, quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos num processo de santificação. Mas antes de entrar nessa matéria, eu gostaria que você viesse adorar a Deus com um cântico. O Espírito Santo, ouvem aí, louvam a Deus, adorem a Deus aí na sua casa, para que possamos entrar numa atmosfera espiritual. Deus abençoe. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo,
Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Graças a Deus, estamos de volta. Você já adorou a Deus aí com um cântico. Agora vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos iluminar e trazer à nossa mente, à nossa memória, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar esta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos, Pai, porque a Sua misericórdia mais uma vez se renovou pelo amanhecer. Nós somos gratos pelo que somos, pelo que temos. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso sustentador. Mesmo em dias difíceis que estamos passando, mesmo em circunstâncias difíceis nos quais nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que está a todo momento olhando para nós e nos guardando e nos protegendo. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse momento, onde nós vamos aprender mais de Ti, aprender com a Sua palavra, que o Seu Espírito possa nos iluminar, possa esclarecer em nossa mente, em nosso coração, em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu te peço isso e te peço também pela família, pela vida que vai estar assistindo. Senhor, vai com um toque especial do Seu Espírito sobre essas vidas e que elas sintam a graça, o consolo e o amor do Senhor e que o Senhor venha ensiná-las também. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como já foi dito no início, todos nós precisamos crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, uma das coisas fundamentais, algo fundamental, acredito eu que é a base da nossa vida espiritual, é a oração. A oração, ela nos ajuda a crescer. E é interessante que nos últimos dias, como nós estamos carecendo de oração, como nós estamos precisando muito mais entrar em oração, intensificar a nossa vida, as nossas vidas em oração. Por isso, eu tenho certeza de que Deus quer nos ensinar muito sobre oração, porque Deus, Ele ama aquele que busca Ele com uma alma contrita, quebrantada, um coração quebrantado, um coração contrito.
e assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a oração é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E hoje a nossa aula, a aula de número 1, nós vamos ver como a oração nos ajuda a crescer espiritualmente. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 23, diz assim: naquele dia, vocês não me perguntaram mais nada. Eu lhe asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. João 16, 23. Tudo o que pedirem em nome de Jesus, crendo-o, receberás. Então, esse texto ele é muito claro sobre a oração, que a partir daquele momento nós iríamos começar a orar, começar a interceder, a pedir no nome de Jesus. Ou seja, toda oração, ela tem algo fundamental. A autoridade da oração está ligada no nome de Jesus Cristo, em meu nome, em meu nome. Jesus é muito claro sobre isso. Ele fala: tudo que pedires em meu nome, crendo o recebereis. E é uma verdade, irmãos. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus estava e está nos ensinando a orar através do nome dele. Oração, é abrir o coração para Deus, conversando com Ele diariamente em adoração, a fim de conhecê-lo, já que a oração é um diálogo, não há necessidade de dizer frases decoradas, mas sim uma conversa franca, um diálogo franco. Eu, quando comecei na minha caminhada cristã, o meu discipulador me disse algo muito interessante, porque uma das nossas dificuldades, acredito que de uma grande maioria, é justamente em saber como orar. E uma das nossas desculpas era que nós não sabíamos orar. Eu disse para ele: eu não sei orar como vocês oram tão bem, são tantas as palavras bonitas. Mas ele me disse assim: olha, oração é um diálogo com Deus, é um coração aberto com Deus. E um dia ele me disse a palavra de Deus, algo da palavra de Deus, que o homem fala daquilo que a boca está cheia. Ou seja, quando você começa a dizer a Deus, começa a conversar com Deus, dialogar com Deus, Deus vai te entendendo perfeitamente, vai te compreendendo perfeitamente, mesmo com as suas limitações na fala, no pronunciamento. E um dia ele me disse assim: olha, até mesmo quando você tiver uma dor no seu dedinho, minguinho, fale para Deus. Uma dor de cabeça, fale para Deus. E assim ele foi me ensinando a orar. Tenha uma conversa franca com Deus. Não se preocupe como você vai falar, apenas fale com Deus. E foi assim como eu aprendi, e até hoje eu tenho crescido espiritualmente na oração, falando com Deus de uma forma muito transparente, muito franca, muito sincera. Nos momentos de dificuldades, eu me lamento, eu choro, eu busco a Deus em súplicas. Nos momentos de alegria, eu glorifico, eu exalto, eu agradeço, mas com muita transparência e com muita sinceridade. Por que eu digo isso? Porque Deus ama um homem, ou uma mulher, ou uma pessoa de um coração transparente, de uma alma, como eu disse, contrita, quebrantada. É assim que Deus nos enxerga, é assim que Deus vê. E Ele se alegra com essas pessoas. Podemos diretamente nos dirigir a Deus e agradecê-lo pela nossa salvação, pela nossa saúde, pelo nosso emprego,
pelos nossos amigos, pelos livramentos que todo dia, tenho certeza disso, Ele nos dá, e por tantas outras coisas. Podemos falar com Ele sobre nossas necessidades, problemas e dificuldades. Ele nos ouve e nos responde quando oramos em seu nome, de acordo com a sua vontade. Exatamente isso, de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Nós somos maus pais, nós damos coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus que é bom, e Ele é bom o tempo todo. Você não acha que Ele não vai dar coisas boas para os seus filhos? A vontade do Pai será sempre em benefício, em prol aos seus filhos. Tudo aquilo que for servir de benefício, principalmente espiritual, Deus vai lhe conceder. Deus vai lhe abençoar. Portanto, nós bem sabemos também que há tempo para todas as coisas, dentro da vontade de Deus. Ou seja, Ele sempre vai responder às nossas orações, mesmo sendo um não, mas vai responder. Então nós precisamos orar sempre de acordo com a vontade dEle. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Está lá em 1 João 5,14. E outra coisa que nós precisamos ter, e é fundamental, é uma paixão pela oração. Precisamos ser apaixonados pela oração. Muitos falam que Deus sonda o coração, sonda os nossos corações. Isso é uma verdade. Deus, Ele nos sonda. Ele sabe quem somos. Ele nos conhece. Antes da fundação deste mundo, Ele já nos escolheu. E eu tenho certeza que isso fica muito claro para Deus quando nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa paixão pela oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Continuamente. Nunca deixem de orar. Quando nós somos apaixonados pela oração, nós, em todo tempo, em todo momento, em todas as horas que precisa, nós estamos orando. Nós buscamos estar orando, ainda que em silêncio, mas em espírito de oração e de adoração. A oração, ela precisa estar conosco, ela precisa queimar em nossos corações como uma paixão. É fundamental para o nosso crescimento espiritual. Olha o que Charles Spurgeon foi um pastor batista inglês muito influente no protestantismo reformado. Ele era conhecido como príncipe dos pregadores. Olha o que ele disse, uma fala dele aqui. Não consigo deixar de orar. Se não me fosse permitido pronunciar uma única palavra o dia todo, não me afetaria a prática da oração. Se não pudesse ter 5 minutos a sós com Deus, oraria mesmo assim, minuto a minuto, instante a instante. De um modo ou outro, ou de outro, minha alma necessita dessa comunhão. A oração se tornou tão fundamental para mim quanto o ar que enche os meus pulmões e o sangue que corre nas minhas veias. Olha,
Que palavra, né? Então, Spurgeon, ele era assim, um homem que se dedicava à oração, um homem que se empenhava em oração. Ele poderia não ter 5 minutos, alguns instantes, mas esses instantes seriam dedicados à oração. Um certo dia uma pessoa me disse: quando alguém te pedir, ore por mim, não deixe para amanhã. Aproveite aquela oportunidade e orem. E eu aprendi isso. Eu aprendi. Quando uma pessoa me diz: Pastor Rodrigo, ore por mim, que eu estou precisando de oração. Eu não falo, eu vou estar orando por você quando chegar em casa, não. Eu falo, não, vou orar por você agora, porque nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para nós estarmos orando. Orando e orando. E para Spurgeon, a oração era fundamental para uma vida, para um crescimento espiritual. Oração é um privilégio que Deus nos deixou de estar orando, de estar buscando. Quando o véu se rasgou, naquele instante, ali nós ganhamos como um presente o privilégio de estar no Santo dos Santos, aos pés da cruz. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos esse privilégio. Então nós precisamos aproveitar esse privilégio de estar orando em todo o tempo. Antes de receber a Cristo como Salvador, nossos pecados nos separavam dele. Não tínhamos comunhão com Deus. Mas porque nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, Ele nos ouve. Como salvos, temos livre acesso a Deus por causa do sacrifício de Cristo. Ele não somente perdoou os nossos pecados, mas restaurou o relacionamento com Ele. E precisamos zelar por este relacionamento. Olha o que diz Provérbios 15, 29, na versão NVI. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Glória a Deus por isso. É justamente isso, irmãos. Naquele momento de arrependimento, naquele momento de conversão, naquele momento de aceitação, onde você creu que Jesus é e sempre será o seu único e suficiente Salvador, nós temos o livre acesso por causa do sacrifício de Deus na cruz do Calvário, onde Ele perdoou os nossos pecados e restaurou o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos zelar este momento, precisamos zelar este relacionamento. E todo relacionamento tem diálogo, todo relacionamento tem uma conversa franca, todo relacionamento tem aprendizagem, todo relacionamento tem crescimento. Então nós precisamos zelar por esse relacionamento. E a vida de oração, uma conversa de oração, um diálogo de oração, é fundamental para esse crescimento. Ainda mais que hoje nós temos o livre acesso de estar no Santo dos Santos, buscando a Deus de todo o nosso coração. Não perca tempo. Zele por esses momentos. Tenham uma vida de oração, uma vida profunda de oração. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual irá mudar e mudar muito para melhor. Para melhor. Você com certeza irá ter um crescimento espiritual abundante através de uma vida de oração. Eu mesmo, com pouco tempo de conversão, eu já tenho algumas experiências. Porque a primeira coisa que eu aprendi na minha conversão foi orar. A primeira coisa que o meu discípulo me ensinou foi, entre no seu quarto e discuta.
Entre no seu quarto, fecha a porta, busca o seu pai em secreto, que em secreto ele te abençoará. O meu quarto de escuta, onde até hoje eu tenho zelo por ele, eu tenho zelado por isso. Ele é e foi, sempre será um dos lugares que eu mais tive experiência espiritual e crescimento espiritual em Deus. Ou seja, aproveitem esse privilégio de oração, de ter esse livre acesso com Deus, porque Ele ouve as nossas orações, não a do ímpio. Ele ouve as orações do justo, o justo. O salmista disse: já fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, aqueles que são justos, que são transparentes, que são fiéis também nas orações, Deus vem com uma graça de uma maneira muito especial na vida dessas pessoas. E eu confesso aos irmãos que muito daquilo que recebi, muitas coisas boas que trouxe benefício para a minha vida espiritual e para a minha família, todas elas foram conquistadas através da oração. Muitos milagres já aconteceu através da oração. E não são coisas mirabolantes, são pequenas coisas, são pequenos detalhes do dia a dia que Deus age através de uma vida de oração de um justo. São os milagres. Vamos dar continuidade. A outra coisa é o benefício da oração. Se nós soubéssemos como a oração nos traz benefício, nós não pararíamos de orar, jamais. Nós não cessaríamos de orar. Olha o que diz Paul Yong-Shu. Paul Yong-Shu é o pastor sênior uma das maiores igrejas celulares do mundo, lá na Coreia do Sul. Olha o que ele diz, que pelo modo como Deus nos criou, estamos sempre querendo saber a razão das coisas, o benefício que nos trarão, para que nos sintamos motivados a realizá-las. E embora talvez não gostemos disso, não é fácil mudar essa nova maneira de ser. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito. Que interessante, né? Muito interessante essa palavra de Paul Yong-Shu. Paul Yong-Shu, ele tem vários testemunhos de oração. Aliás, a igreja, né? A igreja deles, que é a igreja Assembleia de Deus, já disse aqui que é uma das maiores igrejas do mundo. Eles têm momentos, aliás, eles têm ainda até hoje, momentos de oração ininterruptos. Hoje eles estão no Templo Novo, mas o Templo Antigo, que fica ao lado do Templo Novo, é o monte de oração deles. Ele disse que ali existem pessoas que oram 24 horas. Aliás, o local é um local onde as pessoas oram 24 horas. As pessoas levantam bem cedo para ir trabalhar, já passa lá, faz a sua oração e assim vão trocando os turnos. 24 horas de oração. Um certo dia perguntaram para ele, Paul, por que a sua igreja tem crescido tanto? Qual é o mistério de tudo isso? Ele falou, olha, está vendo o templo antigo? Aí o outro pastor falou, estou. Então, o templo antigo é onde nós estamos orando durante 24 horas, todos os dias, oração sem cessar. Eu li um livro, A Quarta Dimensão, que ele diz ali que
era quando um morto não ressuscitasse, pelo menos um não ressuscitasse em um dos meses lá, alguma coisa estava acontecendo, a igreja tinha parado de orar. Então, lá, Deus tem respondido às orações daquele povo quebrantado. Então, queridos, é importante, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, esse privilégio e o benefício que a oração nos traz. A oração, ela tem um poder curador e transformador. Ela nos renova, ela nos traz benefícios, tanto espiritual, emocional, quanto físico também. E nós precisamos aproveitar esses benefícios, o benefício da oração. Examinando a Bíblia, encontramos orações poderosas. Nós vemos como Moisés, no seu ministério, um homem que tinha grande poder em oração e possuía uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus, mas também ao povo dele. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela a sua oração, o Mar Vermelho se abriu diante de Israel. E como ele conseguiu esse poder na oração? Ele simplesmente cultivou uma vida de oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quer ter uma vida de milagres? Quer ter uma vida de poder, debaixo da graça de Deus, da autoridade de Deus? Tenham uma vida de oração. Cultive isso na sua vida. Outro herói da fé também é Josué. Foi outro que viu a mão de Deus operar poderosamente através dele e de seu ministério. Ele sabia qual era a vontade de Deus e suas estratégias para as batalhas. E foi assim que cidades fortificadas caíram diante de seu exército. Um exército todo construído de homens destreinados. Como Josué conseguiu tanto poder junto a Deus? Ele aprendera a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no sopé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado que estava familiarizado com a oração. Ele aprendeu a orar. Ele se dedicou a orar. Ele não esperou. Ele observava Moisés orando, buscando a Deus no monte, mas ele estava lá embaixo orando e buscando a Deus também. Ele aprendeu com o seu líder a orar. E quando Deus precisou que ele desse continuidade, ele como líder já estava treinado e familiarizado com a oração. É assim que Deus faz. Se nós observarmos, principalmente, aliás, em toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento tem muitos casos assim, foi através da oração. As vitórias vieram através da oração. Ou seja, as nossas vitórias, os nossos anseios, as nossas ansiedades, elas vão ser solucionadas através da oração. Outro herói da fé foi Davi. Também foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido rei de Israel, Saul ainda estava no trono. Ele poderia ter se desanimado pelo fato de apenas uns poucos o reconhecerem como rei. Mas, pela oração, ele manteve sua confiança em Deus e esperou que o Senhor o colocasse no trono de Israel. Era tão forte o seu relacionamento com Deus que, numa ocasião em que tinha oportunidade de matar o rei Saul, não o fez.
Após a morte deste, seu primeiro ato como rei foi trazer de volta a Arca da Aliança para o seu lugar de direito, no centro de cultos de paz. Quando analisamos o poder de Davi na sua vida e governo, vemos que a fonte desse poder era a prática da oração. Somente isso. Era uma vida de oração. Eu me lembro até quando ele foi degladiar com Golias, ele venceu através de uma oração. Toda a confiança que ele tinha estava no Senhor. Golias todo cheio de amparato, toda a armadura, um guerreiro muito bem preparado. Ele disse para Golias: olha, Golias, você vem a mim com lança, com espada e com escudo, porém eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, no qual tu tens afrontado. Ou seja, até nisso ele derrotou, até assim ele derrotou Golias, através de uma vida de oração. E Davi era um homem de oração. E foi por isso que Deus o abençoou de uma maneira muito especial contra os seus inimigos. Outro herói é Elias. Atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha voltado para a adoração a Baal. E Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Sempre que lembramos a história de Elias, pensamos também no grande poder que ele possuía. Mas precisamos descobrir que a origem desse poder, ele era um homem de oração. Passava horas seguidas em oração, até mesmo dias. Foi por isso que quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, em meio a um redemoinho, os filhos dos profetas foram procurá-lo no alto dos montes, porque é lá que ele sempre ficava. Elias, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de intimidade com Deus em oração. Elias, ele passava horas seguidas orando. E tanto que foi arrebatado, né? Tanto que teve uma experiência espiritual. Então Elias pegou uma situação muito difícil na sua época, em sua época, sendo profeta de Deus. Foi desafiado, foi ameaçado, mas mesmo assim continuou firme em oração, mesmo nos dias mais difíceis da vida dele, de angústia e de depressão, ele se manteve em oração e Deus o abençoou. Então nós precisamos aprender através das Escrituras e com esses heróis. Porém eu não poderia, deixar de falar de Jesus. Contudo, nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder. Ele não poderia fazer nada, a não ser que o Pai o revelasse a ele. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus fez através do seu ministério, foi porque o Pai pediu. Foi porque ele fez a vontade do Pai. Mas como? Como ele sabia? Uma vida de oração. Ele não deixava de orar. Ele buscava a Deus de forma intensa, em todo momento, em todo instante. Quando os discípulos observavam, cadê Jesus? Estava orando. Ele se retirava para orar. Tanto que ele diz aos discípulos que foram orar com ele: poxa, vocês não conseguem ficar vigiando comigo 1 hora sequer? Porque Jesus estava em todo o tempo em espírito de oração. E em alguns momentos ele se retirava para orar, porque ele precisava saber qual era a vontade do Pai.
Se você quer saber qual é a vontade do Pai, ore. Busque a Deus em oração, que eu tenho certeza que Deus irá lhe mostrar de uma forma muito clara, qual é a vontade dele para com a tua vida. Assim Jesus fez. A oração nos fortalece. Quanto mais tempo passamos com Deus em oração, aprendemos a ouvir a sua voz. É nesta comunhão que encontraremos força para vencer as tentações e os desafios da vida. É também o meio para termos a direção certa para as nossas vidas. Às vezes, nós nos sentiremos desanimados, tentados, desafiados, porém Deus está conosco em todo momento. Confiemos nele e ele é a nossa rocha firme. Olha o que está escrito em Salmos 18, do versículo 1 ao versículo 6. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém? Deus é quem nos fortalece. Ele está ouvindo sim o nosso clamor, a nossa súplica. Se for possível, em algumas vezes, o nosso grito. Porque Deus, Ele não está com seus ouvidos tapados. Ele está te ouvindo. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor. Então, se fortaleça através de uma vida de oração. Busque força através de uma vida de oração, através da oração. Queridos, há momentos que nós estamos abatidos, sobrecarregados, cansados, afadigados, mas quando nós colocamos os nossos joelhos perante a Deus, eu tenho certeza absoluta que nós não levantaremos a mesma pessoa. Não levantaremos. Nós não vamos levantar o mesmo. Nós vamos estar cheios da graça dEle, cheios do poder dEle. Então, irmãos, tenham uma vida de oração, se fortaleça na oração, porque a oração alcança o coração de Deus. 3 razões para manter-se em oração. A primeira delas é cultivar o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz Daniel, capítulo 10, versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Salmos 31, 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Precisamos cultivar esse relacionamento com Deus. É de extrema importância cultivar. E um dos principais objetivos da oração é manter a nossa comunhão com Ele, submetendo tudo à sua vontade. Submetendo tudo à sua vontade. Precisamos valorizar essa presença de Deus através da oração.
O cristão que ora é forte e identifica tudo que é prejudicial à sua vida espiritual, bem como se torna apto para priorizar o que serve para a sua edificação. A oração é o segredo para quem quer viver com propósito e poder. Por isso, precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Orar sempre, porque é necessário para o nosso crescimento espiritual. A segunda razão é para não cair em tentação. Olha o que diz Tiago 5,8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,8. Vigiem, aliás, Mateus 26,41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente isso. Um certo dia, ouvindo um pregador, que eu não me recordo agora, não me lembro o nome, ele disse que a nossa primeira luta do dia é contra nós mesmos. Quando nós olhamos no espelho, nós precisamos dizer àquela carne: olha, eu vou te vencer, porque o espírito está pronto. Você é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, a tentação é a vontade de fazer algo errado, é a vontade de pecar. Precisamos orar para vencer estes desejos, principalmente porque estamos vivendo os desafios dos últimos dias, onde o pecado se multiplica assustadoramente. Foi Jesus quem disse, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ou seja, quer vencer a tentação? Quer se livrar dessa tentação? Então cultivem a sua vida em oração. Valorize o seu tempo em oração. Aproveite o seu tempo de oração. Invista no seu tempo de oração para vencer as tentações e não cair nelas. E a terceira razão é para a salvação de outras pessoas. Quando nós oramos para pela salvação e para a salvação de outras pessoas. Podemos orar para que Jesus salve nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas da escola e do trabalho, etc. Esse tipo de oração se chama intercessão. E é interessante que, como o Espírito Santo, ele opera, ele age através das nossas orações, porque é ele que vai lá convencer o pecador do pecado, da justiça, do juízo, e vai quebrantar, que vai constranger aquele pecador a se redimir, a se converter ao Senhor. Ou seja, é fundamental que nós venhamos orar em prol às pessoas nos quais nós queremos que sejam salvas. Deus, ele visita essas pessoas. Eu mesmo tenho alguns testemunhos, sobre isso. Meu mesmo. Por exemplo, posso dizer aqui porque ela já permitiu isso. Hoje a minha avó materna deve estar fazendo, aliás, ela já deve estar com quase 85 anos de idade. Dos 16 aos 78 anos, ela era de uma outra religião, uma religião espírita, o candomblé. Foi aonde, através da oração pela vida dela, um certo dia, orando em casa, e o Espírito Santo testificou, dizendo: olha, vai até lá e visite a sua avó. Vai visitá-la. E fui. Quando cheguei lá, ela só estava me esperando,
porque ela tinha acabado, já não estava mais frequentando o local lá onde ela frequentava, né, na antiga religião dela, e já não estava mais frequentando, e lá dentro dos encontros, das reuniões que eles têm lá, num certo dia, um trabalho que estava tendo lá, uma entidade disse a ela que naquele ano ela não ia passar. Aquele ano era o último ano dela, que até o Natal ela ia morrer. E naquele dia eu estava orando em casa, buscando a Deus, e o Espírito Santo testificou, falou, vai lá. Fui até lá, cheguei lá, ela estava em pranto, em choro, toda enferma. Foi aonde nós oramos por ela, intercedemos por ela. E naquele dia, ela aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador e está até hoje firme em Cristo. E isso é uma resposta de oração. Então, queridos, não vou delongar aqui não, porque a história é longa, mas através de uma vida de oração, aqueles que estão no seu coração, eles podem ser alcançados pelo Espírito Santo. Eles podem alcançar a salvação em Cristo. Orem. Quando orar? Não existe uma regra sobre qual o melhor horário do dia, ou por quanto tempo você deve orar. Porém, o ideal é que cada dia você aprofunde mais o seu tempo de comunhão com o Senhor, pois ela é a principal ferramenta que Deus usa para nos transformar. Não há hora específica para orar, por isso qualquer hora é apropriada, até mesmo de madrugada. Não tem uma hora específica. Qualquer hora é hora de orar. Aliás, Jesus nos diz para que nós viemos estar em oração em todo o tempo. Em todo o tempo é momento de orar. Olha o que Provérbios diz em 8,17. Amo os que me amam e que me procuram, e que me procura, me encontra. E quem me procura, me encontra. Em qualquer momento da sua vida, se você procurar ao Senhor, você encontrará. Mas nós precisamos sim, é claro, ter uma disciplina, né? De preferência, escolha um horário em que você não vai ser perturbado por outras pessoas ou compromissos. Você pode fazer isso pela manhã, iniciar o dia conversando com o Senhor, agradecendo-lhe pela noite que passou e etc. Peça também ousadia para compartilhar o Evangelho de Cristo. Você também pode fazer isso à noite, antes de deitar, agradecendo pelo dia, pelos livramentos, pela saúde, enfim, por todos os benefícios. O importante é que você ore, é que você tenha o costume de estar sempre em espírito de oração. Orem continuamente, sempre, em todo momento, em todo tempo. Onde orar? Novamente, não existe apenas um lugar apropriado para orar. Você pode fazer isso em casa, reúna sua família. Isso aqui é interessante. Reúna sua família para um culto, separe um momento especial para adorar a Deus, escolha o melhor horário. Sua família, eu tenho certeza que será muito abençoada por isso. Na igreja, há vários tipos de reuniões também, cultos, vigílias, reuniões de oração. No seu PGM também, juntamente com seus irmãos, orando uns pelos outros. Em particular, é estar sozinho com Deus em oração, adorando por tudo que Ele é, pelo que está fazendo e vai fazer. Podemos falar livremente com o Senhor sobre nossos sentimentos e anseios, e temos promessas em Sua palavra de que Ele nos ouve. Olha o que Ele diz em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Bom, queridos, acho que é somente isso, nossa primeira aula. Nós temos mais 2 aulas aí, onde nós vamos falar sobre a palavra de Deus, como ela nos ajuda a crescer, e relacionamento com o nosso irmão, como ele com os nossos irmãos, como nos ajudam a crescer. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam cultivar, que vocês possam terem uma vida de oração intensa. Eu tenho certeza que através de uma vida de oração nós vamos alcançar lugares extraordinários na presença de Deus.
Tenho certeza disso. Grandes coisas acontecerão na sua vida. Deus abençoe a todos e até mais. Obrigado.